Passamos ao processo agora 128.584, que tem como relatora agora a Sua Excelência a conselheira Ana Lu Maria, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso procurador, o senhor presidente, as conselheiras, os conselheiros, a Érica. Trata-se dos autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bujari, exercício 2017, tendo como responsável o senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito à época, enviado a este Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio e julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, conforme estabelece a nossa legislação. O processo foi distribuído a mim, o relatório teve a sua análise, a segunda apurou várias situações, principalmente no encaminhamento de vários documentos, e o Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronuncia-se a folha 1043 a 1047. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bujari, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Romualdo de Souza Araújo. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito, foi encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas no dia 6 de abril de 2018. A análise técnica inicialmente procedida constatou diversas falhas e irregularidades na prestação de contas, pelo que sugeriu a citação do responsável e da contadora para o contraditório. Devidamente citados, o senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito, e a senhora Débora Cristina Marinho dos Santos, nora, responsável pelos demonstrativos contábeis, aproveitaram intempestivamente a oportunidade, acostando ao feito a documentação de folhas 342 a 577 e 580 a 981, respectivamente, que foi acolhida pela relatoria e encaminhada à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal para análise. A instrução conclusiva afastou as impropriedades relacionadas ao balanço financeiro, ao parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, às despesas sem finalidade pública e aos subsídios dos agentes políticos. Todavia, manteve as elencadas a seguir: a ausência de plano de ação municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a ausência de lançamento, fiscalização e cobrança dos valores referentes ao IPTU, cuja previsão para arrecadação no exercício de 2017 foi de R$15 mil. Inconsistências no balanço patrimonial em razão da diferença de R$ 19.472,12 entre o valor evidenciado na conta bens móveis e o registrado no inventário correspondente. Não aplicação do percentual mínimo de 15% das receitas de impostos, incluídas as transferências, nas ações e serviços públicos de saúde, cujas despesas a esse título representaram somente 7,53% dessa base de cálculo. Não aplicação do limite mínimo de 60% dos recursos oriundos do Fundeb na remuneração dos profissionais em efetivo exercício do magistério, bem como não aplicação dos 25% da receita resultante de impostos, incluindo as de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Excesso de gastos com o pessoal doente e do Poder Executivo Municipal, cujos percentuais atingiram, respectivamente, 64,60% com relação ao município, e o máximo é 60%, e 61,73% com relação ao executivo, quando o máximo é 54% da receita corrente líquida, extrapolando os limites máximos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, inciso 3, alínea B.
não reconhecimento em sua totalidade das contribuições patronais previstas no inciso 1 do artigo 22 da Lei 8.212/91 e no artigo 15 da Lei 8.036/1990, que se refere às contribuições previdenciárias e FGTS, devidas no exercício, cujo valor não contabilizado e não pago foi de R$ 519.741,82. Execução de despesas diversas, cujos valores globais por credor excederam ao limite legalmente previsto para dispensa de licitação, sem comprovação da realização dos certames respectivos, inexigibilidades ou dispensas. Apurou também que a execução de despesas, houve execução de despesas no valor de R$ 9.340,04, empenhadas como recursos concedidos a terceiros, quando, na verdade, decorrem de pagamentos realizados ao Sindicato dos Árbitros do Estado do Acre, sem a realização do procedimento licitatório correspondente. Ao final, sugeriu a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo, com fulcro no artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual, e pela irregularidade das contas de gestão, consoante disposto nas alíneas A B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, com a imputação ao gestor da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma. Propôs também determinação responsável para instauração de tomada de conta especial, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica deste Tribunal, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, em razão dos pagamentos de juros e multas decorrentes de parcelamento de débitos de contribuições previdenciárias junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Ademais, sugeriu a aplicação de multa, sanção, conforme a autorização estatuída no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, à contadora, senhora Débora Cristina Marinho dos Santos Nora, diante da ausência de contabilização e pagamento do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, bem como pela não comprovação dos bens móveis, no valor de R$ 19.479,12, conforme itens 3.3 e 3.9 do relatório conclusivo. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 11 de maio de 2020. De acordo com as peças constantes do feito e do Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas deste Tribunal, CIPAC, verifica-se que, além do envio intempestivo, a prestação de contas em referência foi encaminhada a esta Corte de Contas desprovidas do Plano de Ação Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a que faz referência o item 21 do anexo 4 do Manual de Referência, quarta edição, de que trata a Resolução TCA número 87/2013, que ainda não foi elaborado, conforme afirmou a defesa. No que se refere à previsão, arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no montante de apenas R$ 15.000, observa-se a realização de apenas R$ 1.032,38 de receitas a este título, sendo que não houve registro contábil do valor não realizado, conforme evidencia o balanço patrimonial, em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, sintetizadas no MCASP, 7ª edição. Em relação à inconsistência de R$ 19.479,12, verifica-se que o valor dos bens móveis registrados no inventário concilia com aquele evidenciado no balanço patrimonial do Poder Executivo, gerado a partir do CIPAC. Observa-se também que a aludida diferença tem origem no balanço da Câmara Municipal de Bujaria, exercício 2017, também disponível no CIPAC, em razão da consolidação de balanços.
No que tange ao cumprimento dos limites constitucionais e legais nas áreas de saúde e educação, observa-se que no exercício de 2017, o município de Bujari, de fato, não cumpriu o disposto no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 77, inciso 3, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012. Ressalta-se, todavia, que as receitas de impostos e transferências realizadas no exercício em tela totalizaram R$ 9.639.563,29, que é a base de cálculo para a apuração dos limites com saúde na verdade, foi registrado apenas R$ 1.188.817,38 a este título, o que equivale ao percentual de apenas 12,33%, quando o mínimo seria 15%. No mesmo sentido, constata-se a não aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da educação básica, cujas despesas correspondentes representam apenas 55,37% dessa base de cálculo. E ainda, com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, cujas despesas correspondentes representaram apenas 23,72% da base de cálculo, quando o mínimo exigido é 25%, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal. Em relação às despesas com pessoal, verifica-se a ocorrência de excesso de gastos, tanto no município quanto no Poder Executivo. E os percentuais das despesas a esses títulos representaram, respectivamente, 64,60% e 61,73% da receita corrente líquida, extrapolando os limites máximos de 60% e 54% estabelecidos na Lei Complementar 101/2000, artigo 20, inciso 3, a linha B. Quanto às obrigações patronais, verifica-se que o valor empenhado foi de R$ 1.905.741,85, divergindo em R$ 519.689,75 do cálculo apurado pela instrução, que deveria ser de R$ 2.425.431,60, o que não se alinha com a legislação pertinente, Leis 8.212/91 e Lei 8.036/90. Relativamente à execução de despesa diversa, inclusive contratação de arbitragem esportiva, sem comprovação da realização de procedimentos licitatórios ou dispensa, a defesa não se manifestou, conforme apurou a instrução. Ademais, verifica-se a ocorrência de despesas sem finalidade pública, na ordem de R$ 50.252,25, decorrente de juros de mora e parcelamento de contribuições previdenciárias, multas de trânsito e por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais, cujos fatos geradores ocorreram, em sua maioria, no exercício de 2017, conforme alega a defesa. Cujos fatos geradores ocorreram, em sua maioria, em exercícios anteriores a 2017. Todavia, observa-se que o montante de R$ 653,76, referente a multas por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais à Receita Federal do Brasil, nos meses de janeiro, fevereiro e agosto de 2017, ocorreram no exercício ora analisado. Portanto, a responsabilidade é da atual gestão. Ante o exposto, e considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário 848-826 do Distrito Federal, pelo Supremo Tribunal Federal em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina. 1. Pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Bujari, referente ao exercício de 2017, com fruto nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, em especial,
pelo descumprimento dos gastos mínimos em saúde e pela falta de comprovação dos gastos com a educação, bem como pelo excesso de gastos com o pessoal, aquisições sem licitação e dano ao erário decorrente de multas por descumprimento de obrigações acessórias. 2. Pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, com vistas a identificar os responsáveis para fins de imputação dos débitos levantados, bem como dos danos decorrentes do não recolhimento da totalidade das contribuições patronais nas datas oportunas. E 3, pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender cabíveis, principalmente em razão das requisições efetuadas sem a comprovação da realização de procedimentos licitatórios. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, elencada todas as irregularidades, vou direto ao voto. Pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Bujari, referente ao exercício de 2017, com fulcro por analogia nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, especialmente considerando o não atingimento no mínimo anual exigido com a saúde, MDE e Fundeb, bem como ter ultrapassado os limites máximos com gasto com pessoal, realização de despesas sem licitação e dano ao erário decorrente de multa por descumprimento de obrigações acessórias. Pela abertura de tomada de conta especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, com vista a identificar os gestores que deixaram de fazer os pagamentos de contribuição patrimoniais em sua totalidade e aqueles que geraram multa e juros por pagamentos em atraso. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão da ocorrência de realização de despesa sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa e inegibilidade, e o que consta nos artigos 89 e 100 da Lei 866 de 93. Pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil, bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, para as providências que entenderem adotar em razão da não contabilização em sua totalidade das obrigações patrimoniais devido no exercício. Pelo encaminhamento do parecer prévio, acompanhado os autos à Câmara Municipal de Bujari para o seu julgamento em cumprimento ao disposto no artigo 23 da Constituição Estadual e encaminhamento aos Conselhos Estadual de Educação e de Saúde pelo não cumprimento dos mínimos aqui colocados. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Bem, se eu acompanho o voto na integralidade da nobre relatora, apenas acrescentaria na tomada de contas a verificação da regularidade dos contratos feitos sem o devido processo de licitação. Sem nenhum problema, senhor presidente. A nobre conselheira. Acrescento. Pois não. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com a relatora, senhor. Aprovado por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora, que